Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Learning, Creating e Sharing, episódio número 46, e hoje temos connosco Luís Martins. Viva, Luís! Viva Luís! Neste caso somos homónimos, digamos Não assim. anónimo. Pronto, vamos chamar o Martins e o Almeida, pronto. Exatamente, o Martins e Almeida é mais fácil de distinguir. Boa, olha, Olha, antes de mais agradeço o convite para estar aqui neste teu podcast e também aproveito para te dar os parabéns pela iniciativa, acho muito interessante. E pronto, estou aqui também para falar um pouco sobre mim e responder às questões que eventualmente tenhas preparado. força. Olha, então se calhar, a pergunta se calhar mais difícil de todas, que é começarmos a falar sobre nós próprios, um bocadinho de quem é o Luís Martins e um bocado da sua jornada profissional e académica. Muito bem. Então, eu obviamente, enfim, comecei esta jornada, digamos assim, do ponto de vista académico, na formação base, que não tem nada a ver nem com informática, nem com cibersegurança, que é a área onde eu atuo. Mas antes de ir a essa jornada, também apresentar-me enquanto pessoa, ou seja, tenho 49 anos, sou divorciado, tenho um filho, gosto muito de praticar yoga, de fazer desportos de uma forma geral, faço natação, corrida, bicicleta, enfim, e tenho uma paixão por viagens, basicamente é isto. Assim, na nutshell, como eu costumo dizer, muito resumidamente, esta é a pessoa. Depois, do ponto de vista de percurso, como estava a dizer, eu fiz engenharia topográfica. Fui dos primeiros alunos a concluir este curso de Engenharia Topográfica, que é muito ligado à parte de construção civil, implementação no terreno de um conjunto de vias de comunicação, de obras e tudo mais. Foi uma coisa que me fascinou de facto, mas eu sempre tive um gosto particular pela parte da programação, digamos assim, e tive algum contacto também durante até o curso de Engenharia Topográfica com a parte de sistemas de informação geográfica, com uma série de coisas que me entusiasmavam e, portanto, acabou por explorar também essa vertente, digamos assim, da programação. Mas, na realidade, a minha carreira iniciou-se exatamente numa empresa que se chamava Engil, agora se chama Mota Engil, e onde eu, de facto, dei os primeiros passos do ponto de vista profissional. E, obviamente, também cheguei ao primeiro embate, digamos assim, entre aquilo que a gente fantasia um bocadinho enquanto faz o curso e aquilo que é a realidade quando nós começamos a trabalhar. No decorrer dessa primeira experiência, acabei por ter a oportunidade, que, como já mencionei, era uma coisa que me interessava muito, de passar para a área da programação, numa empresa que já não existe no mercado, que se chamava Eurociber, que trabalhava muito com a área de seguradoras e de banca, e foi uma decisão, eu diria que foi a primeira decisão difícil que eu tive que tomar, que foi, eu continuo naquilo que é a minha formação de base, ou vou seguir um bocadinho o meu sonho, enfim, isto é um pouco arrogante dizer-se isto, mas pronto, mas era um bocadinho uma ambição que eu tinha de mudar, digamos assim, para uma área que não era a minha formação de base, e acabei por, enfim, depois de ponderação, de uma série de coisas, decidi seguir esse sonho, digamos assim. E, portanto, tive a sorte, o privilégio de ingressar numa organização na altura que já tinha a certificação ISO 9001, que eu achei uma coisa extraordinária, tinha as carreiras muito bem estruturadas, o que é que era preciso fazer, o que é que era preciso aprender, portanto, para tu evoluires na tua carreira. E, portanto, para mim foi de facto uma escola, foi onde eu aprendi a programar. Na altura, aprendi a programar COBOL, porque era uma coisa necessária e era uma coisa que se usava muito na banca e seguros. E depois aprendi uma série de outras linguagens, mas aquela que, digamos assim, mais marcadamente ficou foi a questão do COBOL, que ainda hoje é utilizado, obviamente. E depois fui fazendo todo o resto do percurso e interessei-me a determinada altura por a parte da segurança de informação, curiosamente com uma formação que foi dada nessa mesma empresa. Portanto, foi aí que comecei a fazer depois e a ir por mim, investigar coisas mais interessantes nesta área e a lançar-me depois especificamente no caminho da segurança da informação, com a parte dos certificados digitais, criptografia, uma série de outras coisas interessantes. Mas pronto, também não me vou espraiar muito mais porque eu sei que o tempo é limitado. Não há problema nenhum. Boa. Eu tirei aqui como referência COBOL, sim, é uma lendário, vá, por assim dizer, né, como costuma dizer. Boa. É verdade. Diz uma coisa, Luís, neste momento estás na CIPA, se não estou em erro, corrijo-me se eu disser alguma coisa Sim, a mal. Cypher, exatamente. E se podias explicar aqui, se calhar, um bocado à audiência o que é que faz e um bocadinho do teu papel na empresa, por assim dizer. Muito bem. A Cypher é uma empresa que neste momento se dedica exclusivamente à prestação de serviços de cibersegurança. É a divisão de cibersegurança do Grupo Prosegur. Basicamente, o Grupo Prosegur, aqui há uns anos, resolveu fazer um investimento nesta área e quanto a mim, bem,
porque tenta juntar a parte da segurança física, que é aquilo que é o tradicional e é conhecido, digamos assim, do ponto de vista da ProSeguro, a segurança física, com a parte do transporte de valores e todas as vertentes de alarmes, que são os negócios mais conhecidos da ProSeguro, e complementando com a parte da cibersegurança, ou seja, no fundo, a segurança no mundo digital. E, portanto, a Cypher neste momento é a divisão, se quisermos, da ProSeguro, que está focada precisamente na componente de prestação de serviços de cibersegurança. E é isto que também, na nutshell, a Cypher faz. Certo. Depois, o que é que eu faço e qual é que é o meu papel na Cypher neste momento? Portanto, eu tenho a responsabilidade do negócio end-to-end para Portugal da Cypher. A Cypher tem, neste momento, do ponto de vista de localizações geográficas, está em Portugal, está em Espanha, sendo que a sede, obviamente, é em Espanha, e tem presença nos Estados Unidos e no Brasil. A partir de Brasil, cobre toda a parte da América Latina, e nós, a partir de Portugal, com exceção de Espanha, cobrimos toda a parte da EMEA. E pronto, e na nutshell é isto que eu faço para a Cypher. Boa. Num cenário que nós sabemos cada vez mais digital, acredito que existem inúmeras ameaças, desafios. Como é que a Cypher, dentro deste processo, tenta, não só a nível mais empresarial, e se calhar, não sei se individualmente, ou se calhar em mais empresas, correto? Ou seja, o vosso foco. Nós prestamos essencialmente serviços para empresas. Obviamente que eu acredito também que nós devemos providenciar e contribuir para a melhoria da sociedade como um todo, e portanto a Cypher também está envolvida de uma forma transversal, mas não especificamente para indivíduos, ou seja, de uma forma transversal em elevar, do ponto de vista daquilo que é a literacia digital e nomeadamente a questão da cibersegurança. Estamos empenhados também nesse papel que consideramos muito importantes e obviamente, como todas as empresas, temos essa responsabilidade. Acho que é algo transversal e que todas as empresas têm essa preocupação. E nós temos também, mas de facto o nosso foco é a prestação de serviços para terceiros e, neste caso, empresas. Boa. E quais é que tu consideras os principais desafios que vês aqui a nível empresarial, por assim dizer, assim, de uma forma simplicista, se assim for? Nós temos tido, enfim, uma visibilidade relativamente a um conjunto de ataques que vieram facilitar um pouco a questão da percepção da necessidade, digamos assim, no mundo empresarial de investir na segurança da informação e, em específico, na cibersegurança. E isto foi porque acabou por haver um conjunto de ataques que foram muito visíveis e que trouxeram, digamos, isso para cima da mesa e tornaram-no de tal forma visível que foi necessário, obviamente, as organizações também começarem a tomar esta consciência e a preocuparem-se em proteger, de facto, todos os seus ativos. Uhum. E obviamente que isto decorre de uma jornada também que tem a ver com a parte da transformação digital, ou seja, nós estamos a transformar aos poucos e às vezes de uma forma mais acelerada tudo aquilo que nós estamos a fazer no digital, obviamente tem um conjunto de mais-valias muito significativas, mas também traz diria eu, algum conjunto de vulnerabilidades que podem eventualmente ser exploradas. Uhum. E obviamente que os cibercriminosos e os ciberatacantes estão focados exatamente em explorar essas vulnerabilidades e tirar vantagem e tirar partido dessas eventuais vulnerabilidades. Uhum. Portanto, no fundo, eu diria que acabou por ser uma consequência natural, digamos assim, esta evolução, digamos assim, dos ciberataques tem aumentado muito porque também acompanha esta transformação digital. Mas voltando ao tópico principal, no fundo, aquilo que creio que é importante e relevante neste contexto é nós posicionarmos, digamos assim, um conjunto de defesas às organizações que lhes permitam proteger os seus ativos. E isto é extremamente importante e neste momento eu diria que fizemos esse caminho de evolução e que já não há uma barreira tão grande como houve no passado relativamente à percepção da importância da cibersegurança para as organizações. Sim, porque a minha sensibilidade, não sei se é correto ou não, eu acho que a cibersegurança era sempre vista como um custo, não é? Agora... Eu penso que continua um pouco ainda a ser vista. A questão é, eu diria que é um pouco, estabelecendo aqui um paralelismo, que não sei se é muito correto, mas pronto, eu vou fazê-lo na mesma, é um pouco como ter um seguro, não é? Nós percebemos que é um custo, temos que pagar o prémio do seguro, mas sabemos que se algo acontecer, temos ali algum tipo de salvaguarda que nos vai ajudar a recuperar. E, portanto, eu acho que a percepção cada vez mais das organizações tem que ser que, efetivamente, vão ser atacadas
não sabem quando é que vão ser atacadas, mas vão seguramente ser atacadas, porque, mais uma vez, como digo, os cibercriminosos têm um interesse particular em obter vantagem financeira, e a questão é o que é que nós estamos preparados para fazer quando isso acontecer, ou seja, como é que nós vamos recuperar, e a questão é da resiliência. Quanto mais resilientes nós formos, mais probabilidade de sucesso de nos mantermos no negócio temos. Portanto, tem a ver com a rapidez com que nós somos capazes de recuperar e de ter, obviamente, planos que façam face a esse tipo de cenários e que nos ajudem rapidamente a repor o nosso negócio. Sim, acho que a parte da sensibilização, acho que foi efetivamente pelos casos que vieram à comunicação social, por assim dizer, acho que deu essa visibilidade e dizer, ok, efetivamente vamos ter que fazer alguma coisa, porque se isto acontecer a nós, pelo menos que não traga tanto impacto como trouxe a certas organizações. Não é? É verdade. Como é que tu vês o futuro, Vava, assim, não sendo, vamos lá, futurologista, por assim dizer, mas a tua sensibilidade, este campo, esta área, porque cada vez mais, como disseste, os cibercriminosos também vão evoluindo, ou seja, as técnicas que vão aplicando não são as mesmas que aplicavam, se calhar, há pouco tempo, não é? Sem dúvida. Nós temos uma assimetria muito grande entre quem ataca e quem defende. Ou seja, e quando falo em assimetria, estamos a falar não só das tecnologias que são às vezes utilizadas, mas também do foco, se calhar, que os cibercriminosos colocam nos ataques que levam a cabo. Nós temos, mais uma vez, como mencionaste bem, a questão do custo, e, portanto, ainda é muito visto esta perspectiva do custo para a defesa, em vez de ser, de facto, se calhar até posicionar a organização do ponto de vista da vantagem competitiva ou ter determinado tipo de mecanismos para se defender e recuperar. E, portanto, esta assimetria eu diria que tem duas consequências, para mim, mais ou menos óbvias. E não tendo nenhuma bola de cristal, não sei muito bem como é que as coisas irão evoluir, mas neste momento aquilo que eu sinto no mercado é que, efetivamente, há uma escassez de recursos qualificados para responder às necessidades, talentos para responder àquilo que é a demanda, digamos assim, à procura. Isto por um lado. E por outro lado, nós começamos por ter algumas tecnologias e fala-se muito de inteligência artificial, que é um grande chavão, e às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é inteligência artificial, mas falam de inteligência artificial na mesma. Mas nós temos um passo atrás ainda, que é começar a automatizar algumas coisas, robotizar coisas mais simples, um passo atrás. Para quê? Para nos poder ajudar face a esta escassez. Ou seja, e acho que a combinação de academias que possam formar talentos nesta área e a robotização, a automatização numa fase inicial e, obviamente, sim, também a inteligência artificial, são dois caminhos que eu diria são inevitáveis para fazer face à crescente procura deste tipo de talentos, por um lado, mas também deste tipo de serviços que as organizações vão cada vez mais precisar, ou seja, aquilo que eu antevejo é que efetivamente este trend, esta tendência vai continuar por procura de serviços cada vez mais eficazes e mais eficientes para proteger e ajudar a recuperar no caso de efetivo de existir um ataque. Tocaste em dois ou três pontos que eu considero muito importantes. Um que foi a parte do talento, que no final do dia as organizações são feitas por pessoas, não é? Sem dúvida. E se calhar as pessoas, e tocaste num outro ponto muito importante, porque por vezes fala-se de inteligência artificial, como sabes, é uma área que eu acompanho bastante e tenho alguns projetos nessa área, e muitas vezes quando chego às organizações e digo que podemos começar a automatizar um conjunto de processos, que vai ajudar que essas pessoas que não existem, ou as pessoas que existem, possam agregar valor a outras atividades, que naquelas já não, com o devido respeito, já não agregam tanto valor, e possamos ter oportunidade para ver as coisas de outra forma. É verdade. Diz-me outra coisa, tu não sentes que quando vais falar deste tipo de, vamos lá, desta cibersegurança ou o que seja, as organizações, ainda existe uma falta de literacia, porque eles têm, eu o que eu sinto é que por vezes eles sentem, querem ver um retorno, não é? Eu invisto A e querem perceber, e nós muitas vezes é difícil, porque se calhar só vamos ver o retorno quando fomos atacados, não é? Por assim dizer. Como é que vocês tentam fazer este jogo de emoções barra decisões e avanço nesta... Isso é verdade, aquilo que mencionas é verdade. No entanto, eu acho que hoje em dia, face a um conjunto de visibilidades que acabou por ter os ataques que foram levados a cabo, eu acho que está a haver uma alteração e eu acho que os boards, principalmente os boards, estão a começar a perceber que é algo no qual não só eles querem estar envolvidos, como querem perceber as dinâmicas e, portanto, começa de facto a haver aqui, do meu ponto de vista, começa a haver aqui uma alteração significativa. O que é excelente porque
também vai fazer elevar, digamos assim, o nível de maturidade dos próprios serviços que são prestados. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, de facto, eu percebo que no board eles precisam de entender porque é que estão a investir determinado tipo ou uma determinada quantidade de dinheiro numa determinada tecnologia e o que é que estão eventualmente a retirar. Ou seja, porque normalmente, do ponto de vista executivo, é isso que se faz, não é? Portanto, eu avalio sempre os investimentos que faço e o retorno que eu tenho. E isso vai modificar também de uma forma significativa, diria eu, e fazer elevar a maturidade dos serviços que estão prestados. E obviamente que as empresas que estiverem mais bem preparadas para posicionar os seus serviços desta forma, acho que vão ser mais bem-sucedidas, sem dúvida. Mas tens razão, que há muitas vezes que não é mensurável, há coisas que não são tangíveis, não é fácil nós percepcionarmos. Embora existam métodos, nomeadamente de risco, para quantificar o que é, por exemplo, o dano na reputação, é óbvio que não é um método exato e que não nos permite ter toda a certeza de que efetivamente aquilo é o impacto que vai ter ou não. No entanto, eu diria que caminhamos cada vez mais para esse paradigma, digamos assim, de funcionamento em que as organizações vão querer exigir saber qual é, no fundo, o que é que eles estão a ganhar ou a cobrir com o investimento que estão a fazer na cibersegurança, como aliás fazem de uma forma transversal com tudo o resto. Sim. E também assim eu acho que vai ajudar na comunicação, ou seja, no final do dia estamos a falar quase todos a mesma linguagem, uns possam ter um bocadinho mais conhecimento, mas outros perceberem a necessidade, e no final do dia também ajuda as empresas também a evoluírem quando prestam um serviço, demonstrarem a que nível é que estão, de maturidade, não é? Por isso acho que começa a haver isso. Sim, e a própria legislação que tem vindo a sair, muitas delas, que às vezes é mau porque exige a implementação de determinado tipo de coisas que as organizações e as empresas às vezes ainda não estão bem preparadas para assimilar e implementar, mas por outro lado tem esta vantagem que de facto eleva o patamar e faz com que às vezes haja depois a exigência até por parte das organizações quando contratam serviços, quererem saber, então, como é que e o exemplo que eu estou a falar é a NIS2, que é uma legislação europeia, e que vem exatamente, no fundo, implementar esta dinâmica eu vou perguntar aos meus fornecedores, então, que mecanismos é que eles têm para se protegerem, porque se eles forem atacados e se estão ligados a mim de alguma maneira, eu também posso ser impactado. E, portanto, esta questão do risco e de se perceber como é que eventualmente as organizações podem ser impactadas por terceiros está cada vez mais, diria eu, na ordem do dia. E acaba a ser um processo de cooperação, não é? Porque começam a estar todos, ou seja, não é dor só de um, mas todos querem, de uma certa forma, sentir que aquilo pode acontecer porque eu uso o serviço deles e eu tenho que ter uma resposta também para dar do outro lado, não é? Sem dúvida, eu acho que a exigência traz essa mais-valia que é de percebermos que estamos todos juntos, estamos todos, digamos assim, passa a expressão, no mesmo barco e que todos temos que, de alguma maneira, enfim, trabalhar em conjunto, e disseste muito bem, co-criar, às vezes, soluções que, em vez de serem one size fits all, de facto é customizado e é desenhado em específico para determinado tipo de cliente para responder às suas necessidades e não uma coisa genérica. E eu acho que cada vez mais caminhamos por aí, mesmo se olharmos para outros domínios, nomeadamente para a medicina, cada vez mais a medicina há de ser pessoalizada. E eu acho que o caminho também passa muito por aí, mais uma vez não tenho uma bola de cristal, mas acho que passa muito por nós, de facto, termos um conhecimento de quais são os adversários digitais, modelar esses adversários digitais, ter essa monitorização permanente para perceber quais são as técnicas que nós devemos aplicar que são mais eficazes para proteger os nossos ativos. E, portanto, portanto, isto vai no sentido daquilo que eu estava a dizer de cada vez mais acho que este tipo de mecanismos e defesas têm que ser adequados à organização e não genéricos e transversais a todas elas. Claro. Ou seja, também um dos privilégios que tu tens, que eu sei que é, ou seja, formação. Ou seja, tens o privilégio de ser, se não estou em erro, dar formação nesta área toda É verdade. de segurança. Como é que tu vês, porque acho que tem dois paradigmas. Um que é poder ajudar a criar talento, por outro também às vezes comparar a realidade, que é o mercado do dia-a-dia, com as pessoas que tu estás a formar. Como é que tu tentas equilibrar aqui, ou ajudar essas pessoas a terem competências para quando entrarem no mercado de trabalho, terem uma forma mais ágil e talvez mais eficiente para chegar à empresa e poder ajudar não só a empresa, mas também todos os parceiros que estão envolvidos nesse processo? Não, sem dúvida. Eu acho que é um privilégio, mais uma vez, faço no sentido de partilhar o conhecimento
de poder, face àquilo que é também o meu próprio percurso, dar algum tipo de aconselhamento que possa fazer sentido para as pessoas. E às vezes as pessoas, e eu como mencionei logo no início, é assim, eu fiz uma transição, digamos assim, e as pessoas acham isso extraordinário. Eu não acho que seja extraordinário, eu acho que as pessoas devem de facto procurar, se estão... se têm algum sonho ou se não gostam daquilo que estão a fazer, no limite, se não gostam daquilo que estão a fazer, podem procurar outro caminho e não tem mal nenhum. Acho que é uma coisa positiva nós podermos procurar outros caminhos e, portanto, a razão pela qual eu acabei por fazer também esta componente do ensino tem a ver com este meu desejo de partilha também, de devolver à sociedade, de alguma maneira, coisas que me foram sendo transmitidas por outras pessoas, alguns muito próximos da família, que me foram dando aconselhamento para seguir num ou noutro caminho e que eu tomei como bons e, portanto, acho que posso fazer isso também por terceiros e ajudar. É óbvio que nem todas as pessoas que queiram entrar nos serviços, na prestação de serviços de cibersegurança, se calhar irão conseguir, porque obviamente exige empenho, exige compromisso, exige que efetivamente as pessoas trabalhem, mas está ao alcance de qualquer pessoa fazer uma transição se não estiver neste ramo, e se estiver neste ramo, obviamente apurar e ir, enfim, investindo em si próprio, do ponto de vista da educação e da formação e das certificações que são cruciais para desenvolver uma carreira nesta área. Bom, certo. Diz uma coisa, aqui a tecnologia que nós sabemos, isto há uma velocidade que é estonteante, que vamos chamar, não sei se é a palavra mais adequada, ou seja, uma das áreas que é IoT, ou seja, Internet of Things, e possivelmente, seja o nome da revolução 4 ou 5, isto eu acho que isto depois daria para quase para o podcast propriamente. Como é que tu vês esta integração com a capacidade de cada vez mais a cibersegurança nas empresas, porque a parte da IoT permite, de uma certa forma, hoje nós estamos conectados de todas as formas, seja smartwatches, seja lá telemóvel, ou seja, eu acho que basta haver internet, por assim dizer, estamos ligados em todo lado, não é? Como é que tu vês esse desafio barra precaução que cada vez mais devemos ter também nesse sentido? É verdade, a conectividade é cada vez maior e, como tu disseste bem, estamos supostamente na Revolução 4.0, a caminho da 5.0, mas sem dúvida nenhuma que eu diria que a ubiquidade, digamos assim, de nós termos conectividade praticamente em todos os sítios do planeta para onde vamos, e quando não temos já é para nós estranho. E a quantidade de devices que estão ligados tem aumentado brutalmente a superfície também de ataque, ou seja, acompanhando o mesmo raciocínio que nós estávamos a falar sobre a transformação digital e das mais-valias extraordinárias que isso traz aos negócios, à fluidez, à rapidez, à eficiência, à eficácia. Obviamente que isto também acaba por ter o mesmo tipo de efeito quando estamos a falar de IoT ou Medical IoT Devices, enfim, há aqui uma panóplia crescente, exponencial quase, de superfície de ataque que pode ser explorada. Pode e muitas vezes é. E, portanto, nós temos também que ter em atenção quando temos estas mais-valias, temos a sua contraparte, né? São duas faces da mesma moeda, e temos que também estar atentos e implementar mecanismos e controlos que permitam, na medida do possível, tentar salvaguardar, mais uma vez, o acesso indevido a esse tipo de ativos, porque, obviamente, no final do dia está lá, acima de tudo, os dados e a informação. E, portanto, temos de ter este cuidado. Sim, eu acho que existe também, ou seja, nós começamos a estar ainda mais visíveis, que terá, como tu dizes, poderá ter vantagens em certos graus de produtividade da empresa, mas por outro, se nós tivermos os devidos cuidados, também podemos ter, podemos estar a ser visionados desnecessariamente e podemos ser usados sem às vezes nós queremos, né? Por assim dizer. Essa é a questão, é às vezes não termos consciência de que efetivamente muitas vezes os atacantes nos usam apenas como uma plataforma para lançar os seus próprios ataques. Se nós pensarmos, por exemplo, bom, fazendo um paralelismo com algo físico, né? Se alguém furtar a tua viatura e o usar a seguir num assalto, obviamente tu foste usado como um veículo para atingir um outro fim. E muitos dos ataques, muitas vezes, são perpetrados exatamente desta maneira. Portanto, há supostamente coisas absolutamente inocentes e que são quase inócuas ou aparentemente inócuas, são depois capitalizadas e weaponizadas, digamos assim, que é um termo muito desta área, enfim, há a possibilidade de as utilizar para outros fins completamente ilegítimos que tu nem sequer suspeitas. E, portanto, a questão do RGPD e da implementação do RGPD e o acesso a determinado tipo de dados tem muito que ver com essas preocupações de como é que depois é utilizado determinado tipo de informação.
Sim, e esta também, com esta questão também da pandemia, que antigamente nós teríamos, salvo seja, todos no mesmo edifício, mais ou menos tudo centralizado e talvez um maior controle, vamos lá chamar assim, se é que se pode dizer, controle no sentido positivo de ameaças e tudo o resto, e de um momento para o outro deixamos de cada um estar no seu sítio, né? É E verdade. as organizações Portanto, tiveram uma gestão muito rápida para as fronteiras que eram bastante bem definidas, de repente esbateram-se completamente e neste momento é muito difícil delinear esse tipo de fronteiras e, portanto, até do ponto de vista da aproximação tradicional, digamos assim, da implementação dos controlos e de uma série de mecanismos de defesa, teve que mudar substancialmente face a esta nova realidade. E é inevitável que continuemos a mudar porque, mais uma vez, como disseste bem, a questão do IoT e não só, vai fazer com que haja mais superfícies de ataque e, portanto, vão surgir novas formas. Os cibercriminosos são muito criativos e aquilo que eu tenho encontrado é que, efetivamente, eles conseguem divisar formas que ninguém se lembraria e, portanto, é essa muitas vezes o caminho, é essa criatividade, se fosse positiva, neste caso, no sentido de ajudar a sociedade a evoluir, era excelente, mas muitas vezes é esta criatividade para encontrar e dar utilização a coisas que nós não nos lembraríamos, porque nós não estamos, lá está, nós estamos formatados, digamos assim, para pensar de uma determinada forma e agir em conformidade com um conjunto de regras e, portanto, é-nos difícil conceber como é que alguém vai utilizar determinado tipo de informação de uma forma, enfim, neste caso, não diria ética e diria maliciosa, não é? Eu lembro agora de dois exemplos que estavas a falar. Um que tem a ver com. Nós acho que neste mundo digital que vamos ser sempre inocentes, não é? Por um lado é positivo, que é um bocado das nossas crianças, mas por outro que é nós nunca associamos que alguém nos vai fazer mal. Não é? E eu acho que a sensibilidade que eu tenho é, pelo menos cada vez mais as empresas estão a investir. Muitos dos ataques são feitos por pessoas que pertencem à empresa, porque têm uma fragilidade, porque não tem firewall A ou B, ou por várias razões. Entretanto, lembrei-me de um exemplo muito giro à IBM, que já foi há muitos anos, há cerca de talvez 17, 18 anos, que foi quando nós recebemos um e-mail, posso dizer que já, se calhar já foi há mais de 20 anos, por isso só para tu veres, na altura ninguém tinha essa percepção que nós não podíamos colocar uma pen no portátil. Pronto, e isto porquê? Porque a partir do momento que colocássemos uma pen que trazíamos de casa num portátil que estaria na rede vamos lá, do cliente, podia, e que não tem, vamos lá, não associamos nada de mal, né? Eu fiz o meu trabalho em casa, fiz o Word, chegava lá e punha o fecheiro, mas que podia ter um impacto muito Sem difícil dúvida. de controlar. E estamos a falar de uma coisa nada estratégica, apesar que eu sei que hoje em dia os próprios cibercriminosos já usam o ChatGPT também para esse tipo de, vamos lá, de tentativas e de aprendizagem, mas naquele momento fiquei um bocado, fiquei assim, quem diria, né? Não, é verdade, é verdade. Nós temos também a questão do fator humano, sem dúvida nenhuma, e esse é essencial. E muitas organizações estão neste momento a apostar exatamente na parte da awareness, ou seja, de consciencialização das pessoas, porque as pessoas, no final do dia, tanto são os talentos essenciais para sermos bem-sucedidos do ponto de vista organizativo, como também podem ser, se não tiverem a devida formação e se não tiverem conscientes dos perigos que podem eventualmente trazer para dentro da organização, podem atuar como ela mais fraca. E, portanto, é crucial. Estavas a falar em firewalls, eu acho que é crucial termos a firewall humana e é importantíssimo que as pessoas dentro da organização tenham essa consciência de que, ao fazer determinado tipo de ações, podem estar a colocar em risco a própria organização e isso, de alguma forma, ter um impacto direto nelas próprias, porque vamos imaginar que alguém faz inadvertidamente a questão da PEN e que não há um mecanismo ou um controle na organização para detectar essa situação e que, efetivamente, a organização é infectada com ransomware e que isso tem um impacto, faz parar a organização. No limite, se a organização não conseguir recuperar ao fim de uma semana ou de 2 semanas, por isso simplesmente pode sair do próprio negócio e, portanto, isso tem impacto direto na própria pessoa. E se isto for explicado de forma simples às pessoas, as pessoas percebem que há determinado tipo de ações que se calhar nem sequer é preciso haver controlos para evitar que isso aconteça, porque elas vão ter essa consciência e provavelmente, sem mais nenhum controle, se calhar vão atuar em conformidade. Portanto, as pessoas, no final do dia, obviamente, de uma forma transversal, eu considero que as pessoas são éticas e que são corretas naquilo que fazem. Portanto, eu acho que às vezes falta só esta consciencialização de que determinado tipo de ações podem ter determinado tipo de impactos e isso pode impactar diretamente nelas. Eu acho que ela está, talvez possa ter resumido a inocência, porque agora nós vimos com a inteligência artificial o uso da voz nos WhatsApps, a receber mensagens,
passarem-se para os filhos, a pedir dinheiro. Existem casos, e a forma como é feito hoje em dia, muitas delas já profissionalizadas, já não é tão Sem dúvida. amador, por assim Isso dizer, tem não é? evoluído de uma forma exponencial. E como referias também há pouco, a questão da utilização da inteligência artificial e de um conjunto de outros mecanismos tem sido utilizada abundantemente por os cibercriminosos e ciberatacantes. Nós estamos a começar também já a ver do outro lado da barreira, que é onde eu estou, da ciberdefesa, também começamos a ver a possibilidade de utilização de um conjunto dessas ferramentas também para nos ajudar a esbater a tal assimetria de que eu falava há pouco. Mas é óbvio que os atacantes são sempre mais criativos, estão sempre um passo à nossa frente e, portanto, é difícil muitas vezes acompanhar, também pela escassez de talento e obviamente, E porque a para usar velocidade a que as coisas dão, tecnologia não é? precisamos do talento, precisamos de alguém que tenha talento para poder utilizar a tecnologia em benefício da defesa. Certo. Diz-me uma coisa, que tocaste há bocado num ponto, ou seja, a área de cibersegurança, GDPR, esta ligação, ou seja, a importância dos ativos, dos dados, como é que a gente tenta resumir isto, a importância cada vez isto, por um lado, e eu digo isto porque também quando há pouco tempo fiz uma pergunta, inteligência artificial e a regulamentação, eu disse, tem que haver. Vai ser a melhor? Possivelmente não, mas temos que partir de uma base, não é? Eu acho que as coisas são iterativas e nós vamos, como eu dizia há pouco atrás, eu acho que a regulamentação traz aspectos sempre positivos e outros eventualmente menos positivos, mas um dos aspectos positivos que traz é exatamente, pelo menos, haver um conjunto de regras que são conhecidos para todos e isso facilita, sem dúvida nenhuma, uma abordagem que seja, digamos assim, transversal para todas as organizações. E, Uhum. obviamente, quando a Europa se preocupa com determinados assuntos, seja o RGPD, seja o NIS, seja outros, aquilo que quer, de facto, é ter uma sociedade mais cibersegura. De facto, proteger aquilo que é o negócio e proteger as pessoas de má utilização de determinado tipo de dados, se forem acedidos indevidamente por terceiros que aquilo que querem é tirar essa vantagem financeira de acesso a esses dados e a forma como eles depois os monetizam, como eu digo, é de uma forma sempre muito criativa e que nós Certo. nem conseguimos conceber bem como é que eles podem ser monetizados, mas são sempre monetizados, obviamente. E, portanto, eu acho que esta questão da regulamentação para a parte da inteligência artificial vai, sem dúvida nenhuma, aparecer e, como em tudo aquilo que é, e na transformação digital, isto também acontece muito, né? E acontece muito nas nossas vidas hoje em dia, já não temos aqueles projetos tradicionais em que tudo era segmentado, portanto é agile, nós vamos fazendo iterativamente até conseguirmos afinar e refinar as coisas para, enfim, terem o melhor aproveitamento possível. E eu acho que aqui com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa, portanto há de sair uma primeira regulamentação que não será perfeita seguramente, mas depois vamos iterando sobre ela e vamos afinando até conseguirmos ajustá-la o mais possível àquilo que é a realidade. Certo. Aqui uma pergunta, ou seja, Chipa pertence, ou seja, faz parte do grupo, vamos lá, presta serviço na área de cibersegurança ao grupo ProSeguro, ou seja, tem vários países, culturas diferentes, mercados diferentes, como é que tu tenta, qual é a tua visão? Se existe uma grande discrepância entre Portugal, Brasil, Estados Unidos e Espanha a nível de estratégia e potencialmente vamos lá, de investimento, ou seja, de formatação, porque há uma cultura diferente, não é? Por É isso, verdade. qualidades diferentes de empresa. Como é que se trabalha isto tudo no meio destas vicissitudes diárias, por assim dizer? É verdade, mas eu acho que há uma cultura. Bom, a ProSeguro é um grupo muito grande que já estava presente em muitas geografias e que está presente em muitas outras geografias, nos vários negócios que eu já fui mencionando. Portanto, digamos assim, essa capacidade de inclusão, de aceitação e de lidar com diferentes culturas já estava no ADN da ProSeguro. Portanto, para nós não tem sido difícil na Cypher, especificamente, lidar com esse tipo de diferenças culturais. E uma coisa que foi feita também foi investir numa plataforma que foi desenvolvida pela própria Cypher, que é comum a todas as geografias, ou seja, exatamente para agilizar e facilitar a forma como nós prestamos serviços em qualquer geografia que nós estejamos. E isso facilita-nos a vida de várias formas. Uma delas, obviamente, imagina que nós, numa determinada geografia, vendíamos ou revendíamos um determinado software ABC e na outra era CDE. Isto traz-nos, do ponto de vista daquilo que é o dia-a-dia, a operacionalização, o suporte, o conhecimento, tudo mais, dificuldades, obviamente, quando nós temos que, eventualmente, ter ali um processo de entreajuda para outra geografia. E, portanto, tendo uma plataforma que é comum,
aquilo que nós vamos ter é uma aceleração muito significativa de todas as geografias poderem entreajudar ou ajudar a outra geografia, porque têm o mesmo nível de conhecimento, a plataforma é igual e, portanto, temos ali uma vantagem, diria, uma vantagem competitiva relativamente a isso. E depois, face àquilo que eu entendo como sendo uma outra mais-valia, é o facto de nós termos, no fundo, a tal escassez de talentos, que se nós tivermos nas várias geografias pessoas, esses talentos com o mesmo nível de conhecimento, então estamos mais protegidos, digamos assim, contra, por um lado, a escassez ou a eventual saída de algum colaborador que eventualmente vá para outros desafios. E nós sabemos que hoje em dia é comum as pessoas aceitarem outros desafios, querem fazer outras coisas e é normal. E, portanto, nós temos essa aproximação que nos ajuda a esbater também muito daquilo que possam ser, enfim, desafios desse ponto de vista. Boa. Aqui uma última pergunta nesta área mais de cibersegurança, ou seja, como é que tu te revês há uma área profissional e como é que tu vês em casa tendo um filho e tentar ter esta parte aqui de cibersegurança aplicada internamente? Porque eu também passo por esses desafios e tento tentar, de uma certa forma, mais uma parte de literacia, tentar dar o máximo de informação e perceber o potenciais causas e efeitos que possa ter às vezes de coisas que parecem corretas, por assim dizer. Há uma preocupação, eu não diria que é exagerada, mas há uma preocupação e até eu tenho sorte nesse aspecto, que há uma certa curiosidade da parte do meu filho em saber determinado tipo de coisas. Portanto, ele pergunta-me como é que determinadas coisas funcionam. Porque é o feitio dele, ou seja, ele é uma pessoa curiosa por natureza e gosta de aprender e gosta de perguntar e de investigar, enfim. Portanto, desse ponto de vista eu até tenho alguma facilidade, não há uma dificuldade. Mas percebo que de facto às vezes haja esse desafio dentro das famílias de como é que passam a informação que é relevante e fazem chegar essa informação de forma a que depois os filhos possam usá-la de forma consciente também, não é? E útil também, não é? Ou seja... E útil, exatamente. Mas eu diria que, falando de forma simples, ou seja, sem usar muitas coisas técnicas, porque às vezes nós perdemos na linguagem técnica, porque para nós é perceptível e é fácil, mas que eu uso sempre aquela expressão, como é que tu explicarias a uma criança de 5 anos, não é? E se nós conseguirmos explicar fácil o suficiente, toda a gente vai conseguir perceber e vai ser mais fácil, digamos, criar essa consciência na nossa família e, obviamente, nos nossos filhos. Claro, porque às vezes é a forma como nós transmitimos que para nós parece normal, palavreado normal, mas para quem está do outro lado muitas vezes não está a perceber nada do que nós estamos a dizer. Nós temos de simplificar essas palavras para que ele possa entender na linguagem dele. Ou seja, nós temos que fazer um papel quase de translator, por assim dizer, para que eles percebam o que é que nós estamos a dizer. É verdade, é verdade. Ok, últimas perguntas estamos quase a terminar. Algum livro, algum filme, alguma palestra que gostasses de recomendar, seja nesta área ou noutra que tu... Vou sair completamente da caixa e vou recomendar um livro que li já há muitos anos, de Mila Kundera, e que faleceu, desapareceu, enfim, deste nosso mundo agora há muito pouco tempo, que foi um livro que me fascinou até não só pelo conteúdo, mas também pela forma como o livro foi montado. Fez-me muito lembrar um filme que eu também gosto muito, que é o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, e a forma como é editado e montado, digamos assim, esse filme é aquilo que dá, quanto a mim, o toque magistral nessa obra. E aqui o Mila Kundera, o livro é a Imortalidade, e acho que faz exatamente esse mesmo tipo de aproximação em que supostamente há vários capítulos e nenhum desses capítulos está interligado, portanto parecem aparentemente histórias absolutamente estanques e finitas, e depois há um capítulo final que vai agregar todos os capítulos anteriores e vai mostrar todas as interligações entre todos aqueles personagens, todas aquelas histórias que supostamente eram separadas. E eu acho que o mundo é muito assim, nós todos estamos ligados e às vezes não fazemos ideia que estamos ligados, mas estamos muito mais próximos do que nós podemos imaginar. Tudo está ligado a tudo. Sim, eu diria, bem, na consequência da próxima pergunta que eu tenho de fazer, que tem a ver com qual é o melhor conselho que já te deram, que foi ligando a um bocadinho só, desculpa, ao que eu estava-te a perguntar, que é, não sei se foi o meu pai que me disse, que dizia, não te esqueças de uma coisa, o mundo é redondo, e isto às vezes parece que responde a muitas questões que nós próprios fazemos, mas pronto, por isso a pergunta Sem era, dúvida. algum conselho que tu guardes como referência, que tenha sido talvez um dos melhores conselhos, talvez, não sei.
Eu tenho muitos, porque tenho a sorte de ser o filho mais novo numa família que tem 10 filhos, portanto sou o caçula, como se costuma dizer, e tive a sorte, o privilégio de ter nesta família grande sempre pessoas muito sábias e que me deram, todas elas, sem exceção, muito bons conselhos. Mas guardo um ou dois que eu acho que são magistrais. Um deles tem a ver com tu tens de te preparar antes de precisar qualquer coisa, ou seja, se tu precisas de fazer qualquer coisa, não estejas à espera até ao último momento de precisar de fazer qualquer coisa, portanto tens que antecipar e tens de te preparar. E eu acho que isto é verdade na vida em tudo, ou seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja até na vertente espiritual, eu acho que nós temos que antecipar e preparar-nos antes de precisarmos do que quer que seja. Que é para quando efetivamente a situação chega, nós estarmos preparados para responder. Ou pelo menos temos um poder de encaixe, por assim, diferente. Ou seja, Exato, é pode isso mesmo. acontecer, mas saber que se calhar podemos estar um bocadinho mais. Até se eu preciso ler sobre como é que podemos nos preparar caso isso aconteça, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Última pergunta, talvez a mais fácil de todas, dentro destes que acho que já partilhaste no início, qual é o dos teus hobbies preferidos, mas se quisesse então partilhar. Eu vou falar sobre o yoga, porque acho que é, para mim, algo de facto muito relevante, muito importante, e acho que isso impacta-me não só a mim, mas também as pessoas com quem eu comunico e com quem me rodeia e quem interage comigo. E eu acho que nós devemos esforçar-nos por ser, ou tentar ser a melhor versão de nós próprios, mas também, mais uma vez, que isso tenha um impacto positivo em todas as pessoas com quem nós entramos em contacto de alguma maneira. O yoga para mim é isso, ajuda-me a focar, a centrar, a meditação é extremamente importante, sem dúvida, e eu acho que isso me torna uma pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, acho que posso ter um impacto, espero eu, um impacto positivo nas outras pessoas com quem me relaciono de alguma maneira. Claro que sim, olha, e posso partilhar que criaste um excelente impacto aqui, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Chegamos ao fim e vamos de certeza continuar a falar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e, claro que sim, vamos seguramente continuar a falar. Força. Obrigado. Obrigado.